Olá pessoal, como vocês estão? Me chamo Monique Pereira, sou fisioterapeuta dermatofuncional e pélvica e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como cobrar melhor os seus pacientes. Vamos lá? Bom, antes eu queria esclarecer para vocês o que eu quero dizer como cobrar melhor seus pacientes. É como trazer eles para perto de você, para fazer o tratamento junto com você. Porque não adianta o paciente chegar na clínica querendo fazer um tratamento, querendo fazer milagres, né? Como assim? Não adianta ele chegar no consultório dizendo para você que quer redução de medidas, que quer chegar no resultado o mais rápido possível, que quer reduzir a barriguinha que ficou pós-gestacional. Não adianta se ele não ajudar no tratamento, porque nós sabemos que nada é milagre, né? Nada funciona sem a ajuda mútua, tanto sua para realizar o tratamento, quanto do paciente para estar ajudando nessa empreitada, não é isso? Então a gente precisa fazer isso, trazer ele para dentro do tratamento da melhor maneira possível. Eu sempre costumo dizer que a melhor maneira de começar a iniciar um tratamento dermatofuncional é quando o paciente está determinado a começar uma perda de peso, a iniciar uma atividade física. Por muito tempo, alguns pacientes chegavam até o meu consultório e falavam o seguinte: eu iniciei uma dieta, eu nunca fiz atividade física e agora eu comecei, eu tô super determinada. Eu via no olhar da paciente que realmente existia determinação, que ela queria mesmo conseguir esse objetivo, era um objetivo dela. Primeiro de tudo, ela teria que ter a disposição, a animação, ela tinha que ter uma autoestima para ela iniciar esse tratamento. Porque se ela chega na clínica já abalada, já dizendo que acha que não tem solução, já falando que eu acho que eu não vou conseguir, a minha gordura localizada é muito grande, eu tenho preguiça de praticar atividade física, eu não faço dieta. Quando ela chega já assim, você vai ter um trabalho dobrado. Porque além de você tentar trazer ela para dentro do tratamento, você ainda vai ter que instigar ela a procurar uma reeducação alimentar, a praticar exercício físico, esclarecer para ela que ela precisa sim de acompanhamento, porque só os tratamentos estéticos não vão fazer resultado. Quando ela chega já animada, como foi o primeiro exemplo que eu dei, já é muito melhor, porque eu sempre falo para a paciente: olha, é a melhor época que você me procurou. Porque é quando você vai iniciar tudo junto, então você tá com aquele gás, você tá com aquela energia de querer junto comigo chegar no resultado. Então a melhor época que você poderia escolher, você escolheu, que é essa de comigo agregar no tratamento. E assim ela inicia tudo junto. Ela inicia uma reeducação alimentar, ela inicia uma prática de atividade física, ela inicia nas massagens terapêuticas comigo. E assim ao longo dos dias vão passando e ela vai colocando isso como rotina dela e vai se tornando algo agradável. Ao contrário da segunda opção que eu dei, quando essa paciente ela chega até a gente sem animação, com falta de disposição, sem prática de atividade física, sem ter uma educação alimentar balanceada, já dizendo que acha que não vai conseguir, aí você tem que animá-la, incentivá-la. Por muitas vezes eu procurei profissionais aqui na minha cidade, que foi onde eu iniciei o meu consultório, né? Então eu procurei profissionais aliados, para junto comigo eu poder estar indicando. Sempre que a paciente chegava e ela não tinha um nutricionista, eu indicava algum nutricionista. Quando ela não tinha um preparador físico, uma academia ou algo que ela gostasse de praticar, algum tipo de atividade, eu sempre procurava com ela. Por muitas vezes, ao deitar na maca, quando a gente iniciava o tratamento,
eu perguntava a ela qual tipo de exercício você mais gosta de fazer, e sempre ela falava nenhum. Aí eu, não, existe muitos tipos de exercício físico, vamos lá. Existe academia, existe natação, existe hidroginástica, enfim, existe uma série de atividades que você tem que gostar. Ela, então eu gosto um pouco mais de tal. Aí eu, pronto, eu vou procurar um profissional pra você e vou lhe ajudar e você vai começar. Por muitas vezes isso aconteceu. Eu procurava um profissional que fizesse o tipo de atividade física que ela se agradava e ela iniciava com esse profissional junto comigo. Às vezes ela não tinha nutricionista, por muitas vezes ela já chegaram pacientes para dizer, eu nem sei qual nutricionista é bom, eu nem sei, eu não procuro nenhum. E eu acabava indicando para nutricionistas até que não me conheciam, mas aí como eu tinha como outros pacientes já tinham me dado um feedback que o nutricionista que eu indicava sempre era bom, por uma paciente até ele chegou a me elogiar e a me pedir obrigada por estar sempre indicando as pacientes para ele, porque eu não conhecia ele, mas eu conhecia o trabalho dele, que era que as minhas pacientes sempre chegavam a elogiar e eu sempre indicava para ele. Então eu estimulava. Além de eu estar ali dia a dia, junto com a minha paciente, fazendo as massagens terapêuticas, realizando a dermatofuncional junto com ela, eu ainda estimulava ela a procurar outros profissionais que comigo aliassem. Nós sabemos que a gente não consegue trabalhar sozinho. Eu não consigo fazer milagres com massagem. Então eu preciso me aliar a profissionais que comigo estejam agregando no meu trabalho. Eu não vou virar as costas e dizer que A, B ou C não são bons, que você não precisa procurar. Pelo contrário, você tem que estimular a sua paciente a realizar um trabalho completo, que assim ela vai ver qual a importância de cada um. Nenhum vai ser retirado do outro. Nem a prática de atividade física vai retirar a nutrição, nem a nutrição vai retirar a fisioterapia. São todos aliados, muito pelo contrário. Cada vez a gente consegue resultados mais satisfatórios aliando todos um junto do outro, né? Então esse é um ponto muito importante sobre a cobrança como cobrar melhor o seu paciente, como estar ali junto com ele. É principalmente sabendo como funciona a sua rotina fora do consultório. Importante salientar que isso na avaliação inicial a gente já precisa saber se ele pratica, se ele tem uma educação alimentar, se ele tem o que ele ingere de costume, a ingestão de água é muito importante. Então isso tudo na avaliação a gente já precisa saber para saber com quem a gente está lidando naquele momento, porque cada paciente é único. Então com cada uma eu vou estar tratando de forma diferente. Com esse que chega menos animado, o trabalho vai ser mais árduo, eu vou começar desde o começo com ele, desde o princípio. Eu vou estar ali estimulando ele cada vez mais e o trabalho vai ser mais difícil. Para esse que chega mais animado, a gente consegue já pegar o barco andando no meio do caminho, ou pelo menos ele já chega com iniciado alguma prática de atividade física, iniciado uma educação alimentar, e a gente vai só entrar no barco e continuar a remar com ele, não é isso? Um dos pontos principais é realmente esse, aliar outros profissionais junto com você e saber qual o tipo de rotina do paciente fora do consultório. Outro ponto super importante que eu acho é o tratamento em casa, é o tratamento home care. Como que funciona? Nós temos o tratamento em cabine, que é o tratamento que nós fazemos ali com maquinário, com equipamentos, com massagens, com infinidade de protocolos que a gente realiza com esse paciente. Mas ele precisa de um tratamento home care. Como? Se essa paciente apresenta, dependendo do tipo de afecção que essa paciente apresente, ela precisa ter um tratamento home care, utilizando cosméticos que vão ajudar a estimular. A periodicidade do tratamento
às vezes é 2, 3 vezes semanais. Poucas vezes nós conseguimos que todos os dias na semana as pacientes venham, tanto pelas condições financeiras como pela a ocupação, que realmente a gente não consegue trazer ela todos os dias da semana para a cabine. Então a gente precisa que ela faça esse tratamento em casa. Então a gente indica cosméticos para ela que ela possa usar, que vai estimular o que? O que seria? Em relação a corpo, a gente indica para ela produtos que tenham, que estimulem colágeno, que estimulem que tenham ativos como DMAI, que ajudam muito na flacidez de pele, óleos, enfim. A gente indica o que essa paciente está necessitando, para que em casa ela fique fazendo esse tratamento, porque a gente vai ajudar na tonicidade da pele, vai ativar a tonicidade. Por muitas vezes eu indiquei às minhas pacientes colágeno de diversos tipos. O melhor tipo de colágeno é o colágeno em pó. Isso é porque o organismo ele tem uma melhor digestão, então o melhor tipo é o em pó. Por muitas vezes elas chegavam no consultório e eu acabava indicando. Quando elas, não, eu não gosto de tomar colágeno, eu não gosto de nenhum tipo, eu indicava alimentos que continham colágeno, para que elas começassem a tomar, e isso ia ajudar no tônus da pele. Então isso é um dos quesitos que realmente precisa ser colocado. O home care da paciente. Você precisa tanto estar em cabine com ela, fazendo o tratamento, e nos dias que elas não estiverem, elas precisam ficar fazendo uso de cosméticos em casa, sejam eles ingeridos ou sejam eles aplicáveis no próprio corpo, tá? Um ponto super importante é a periodicidade do tratamento. Como assim? Como eu acabei de falar, muitas pacientes às vezes não têm uma disponibilidade para nós todos os dias da semana, por N motivos. Mas a gente precisa pedir que ela esteja presente no consultório pelo menos 3 vezes na semana, porque o tratamento ele precisa de periodicidade. Não adianta nós fazermos tratamento uma vez na semana, pois ele não vai ser contínuo. Um dos principais fatores da fisioterapia dermatofuncional é a continuidade. Se essa paciente ela vir uma vez na semana, vai ficar muito espaçado para a gente conseguir um bom resultado. Então é necessário que a gente peça a ela 3 vezes na semana. Ah, mas eu ainda não estou conseguindo. Então a gente aceita não gostando 2 vezes na semana, mas o melhor que seja de 3 vezes acima, certo? É muito bom você explicar para elas, mas por que eu queria fazer só uma vez? Não, uma vez a gente não consegue chegar no resultado, vai ficar um espaço muito grande de tempo para que você volte para mim. O seu corpo ele não vai entender o que nós estamos passando. Quando eu fico uma semana longe de você, você não vai lembrar que você está fazendo o tratamento comigo, e por isso você vai deixar as outras coisas de mão, você não vai estar ali firme na sua reeducação alimentar, na sua atividade física. E quando você está comigo todos os dias na semana, ou pelo menos 3 vezes na semana, a gente tem continuidade de tratamento. O seu corpo vai estar entendendo que a gente está pedindo uma mudança. Então é super importante existir essa periodicidade no tratamento de redução de medidas, de diástase abdominal, de pós-gestacional. Principalmente é muito importante. É importante respeitar cada período, ou seja, em que período aquela puérpera, em caso de puérperas, tá? Então é importante em que período aquela puérpera ela vai estar disponível a iniciar o tratamento dermatofuncional, né, de fisioterapia, e em que periodicidade ela vai conseguir vir até mim. Mas o melhor que a gente sempre deixa claro é que no mínimo 3 dias na semana, de 3 dias acima. Um dos pontos super importantes que eu também posso levantar para você
quando nós cobramos o paciente, quando nós estamos ali dando atenção devida a esse paciente, o que ele vai responder pra gente? Que existe um cuidado a mais. Ou seja, isso aí pode ser pego por você como um diferencial. Você na sua clínica, além de realizar os seus tratamentos contínuos, os seus tratamentos, os seus protocolos especializados, individualizados, você ainda vai estar cuidando do seu paciente. Então você tem que achar isso como uma individualidade sua e o paciente vai perceber. Isso é como um bônus para você, porque ele vai estar ali fazendo o tratamento e percebendo que você sempre tem um cuidado a mais com ele. Isso é diferente do que simplesmente ele chegar até um consultório, deitar na maca, fazer o tratamento e ir embora. Se você faz reeducação alimentar, se você faz prática de atividade física ou se você não faz, eu não tô nem aí. O problema é seu, porque a minha parte eu estou fazendo. É isso que muitos profissionais pensam, mas aí você é o diferente, você é o diferencial. Você, além de estar tratando o seu paciente, dando a ele resultados, chegando no objetivo junto com ele, você vai estar cuidando de toda uma rotina dele junto com aquele tratamento. Por muitas vezes eu escutei isso dos meus pacientes, que eu tinha um cuidado humanizado com eles. O que é um cuidado humanizado? Que eu sempre prestei atenção além do tratamento. Eu sempre quis entender o que estava passando na rotina do paciente, no que ele vinha passando, se ele vinha praticando atividades. Para você ter noção, eu perguntava até como estava o intestino. Porque com a fisioterapia pélvica a gente também trabalha intestino, retenção. Então eu perguntava sempre como estava o intestino. Quando elas não estavam bem, eu sabia que isso ia inchar a paciente. Então o que eu fazia? Eu fazia massagens intestinais para aliviar, indicava certos tipos de posições que elas podiam ter ao evacuar. Eu ajudava elas em algo que elas não estavam no meu protocolo de tratamento para massagem, mas que elas estavam comigo, então ia me influenciar, certo? Ia influenciar se elas estivessem com retenção de líquido, ia influenciar se elas estivessem com constipação. Então eu necessitava ajudar que ela me ajudasse. Isso não adianta a paciente estar, vou dar um exemplo, tá, pra você, não adianta a paciente estar constipada se ela vai ter um abdômen mais distendido, dolorido e edemaciado. O que você vai fazer? Vai apenas massagear? Não. Você vai observar que a paciente está nessas condições e você vai continuar massageando sem nada fazer? Não. Quando você tem outros instrumentos, por que você não usar? Por que você simplesmente guardar para você? Não. Se você tem outros instrumentos a seu favor que vão lhe ajudar e vão ajudar a paciente, então você use-os. Você bote em prática, você ajude essa paciente a eliminar a dificuldade que ela está trazendo até o consultório. Nós não somos vendados, né? Nós temos que estar atentos ao que está passando com o nosso paciente. Então é de inteira importância que a gente saiba o que está tratando com o paciente, o que o paciente está passando na sua rotina diária, na sua vida, e conversar acima de tudo, entender o que ele está necessitando naquele momento, porque aí vai ser um bônus para você. Ele com certeza vai achar você um profissional humanizado, ele com certeza vai indicar você sempre mais e elogiar o máximo possível, porque quando a gente é tratado de forma individualizada, de forma cuidadosa, não tem como você não gostar desse tipo de tratamento, tá? Então, nós falamos do bônus, que essa cobrança mais incisiva, essa cobrança mais cuidadosa ia nos trazer. E o ônus? Tem um ônus? Então, o ônus mais seria se você não usar esse tipo de cuidado, eu acredito. Porque você usando, você só vai ganhar. Você não tem o que perder. Por quê?
o seu tempo você vai estar empregando ali, no momento que você está fazendo o seu protocolo já pré-determinado com a paciente. Você vai, na avaliação, ela vai estar ali, disponível para você. Nos momentos subsequentes que ela vai estar vindo até o seu consultório, ela vai estar à sua disposição. Então você vai, ao conversar com ela, você vai notar algo que ela não esteja fazendo, né? No caso, e se ela parou a dieta, se ela parou a atividade física, se ela tá com algum tipo de problema que esteja a ofendendo mais. Então isso é a base da conversa que você vai saber. Então eu acredito que nesse quesito não existe ônus. Você vai apenas ganhar com a paciente se você estiver cuidando dela. E se você não estiver, aí você vai perder para alguém que faça esse papel. Então, vendo assim, o ônus poderia ser isso. Você perder aquela paciente para alguém que faça o que você não está fazendo, né? Não cobre ela de maneira devida. E é importante frisar que essa cobrança não é de benefício só dela, é de benefício seu também, que é como eu pontuei. Não adianta a paciente estar com algum tipo de problema que vai comprometer o seu tratamento. Então você precisa alertá-la e cuidá-la dela para que dessa maneira o seu tratamento não seja comprometido e que você consiga chegar no resultado junto com ela. Não adianta você chegar no final de 10 a 20 sessões de tratamento e você não ter nenhuma perda de medidas, ou pior, você ter um aumento de medidas. E quando a paciente é consciente de que ela não está regrada, de que ela não está na prática de atividade física, quando ela é consciente de chegar a falar pra você, tudo bem. E quando ela não é? E quando ela não diz que não está fazendo, e quando a culpa recai sobre você, o que você vai dizer? Não tem como você acusá-la. Então essa é mais um quesito, é mais um ponto importante que você precisa ter uma conversação com a paciente para que você saiba do que se passa com ela. Esse pode ser até mais um ponto que eu vou falar. Esse pode ser até mais um ponto que eu vou falar para você. É sobre a conversação da paciente. Eu já tive muitas pacientes aqui no consultório que chegaram a me dizer que vão para as clínicas e que o terapeuta, ele não esclarece para ela que tipo de tratamento está sendo feito, ele não conversa, não tem uma conversa. O que acontece? É necessário que exista, como eu falei em vídeos anteriores para vocês, frisando mais uma vez, tem que existir um tipo de interação do profissional para o paciente. Não existe terapia sozinha. Como no início do vídeo eu comecei falando pra você, não existe terapia sozinha. Como não existe terapia sem conversação. É necessário você conversar para você entender o que se passa com o seu paciente. Se está ele e você ali calados, nem você vai saber o tipo de satisfação que ele está tendo em relação ao seu tratamento, nem você vai saber N questões que você necessita e só a conversa vai lhe trazer. Então, um ponto super importante que eu posso dizer para você com certeza: converse com seu paciente. Fale, esclareça, traga dúvidas que ele tenha, escute o que ele tem para dizer, que com certeza você só vai estar ganhando com isso. Se você tem alguma dificuldade própria sua de chegar a conversar com o paciente, de chegar e puxar um assunto, de saber mais como ele tá, se é uma falta de interação sua, é necessário que você trabalhe isso com você, tá? Para que seu tratamento seja cada vez melhor. Porque quando a gente não consegue interagir com o paciente, não há satisfação completa, gente. Isso eu não tenho medo de falar, porque tem que existir realmente uma interação entre profissional e paciente. O exemplo que eu posso dar para você é quando você
chega em algum profissional que você quer escutar dele mais coisas e ele simplesmente se fecha e se cala e você entra e sai da sala dele sem entender nada do que ele falou, sem ter nada esclarecido. Então, como nós, acredito que nós gostamos de cada vez sermos mais esclarecidos sobre N assuntos. Lógico, existe tipos de pacientes que não gostam muito de conversar, que tem uma forma de ser diferente. Mas eu estou falando, gente, em conversar com seu paciente sobre o tratamento, do que ele gosta e não gosta no tratamento, de como estão sendo as coisas, como estão fluindo as coisas no seu tratamento. Em relação a conversações pessoais, aí vai de cada um, tanto seu quanto do paciente. Aí dessa parte eu já não posso opinar, mas a parte que é necessário esclarecer o tratamento e cobrar dele, estar ali presente na rotina diária para que ele esteja sabendo que, a minha fisioterapeuta vai saber se eu não for hoje pro tratamento. A minha eu não posso isso, porque a minha fisioterapeuta vai saber. Por muitas vezes eu já estive em locais comuns, né? E que minhas pacientes estavam nos locais e elas até brincavam. Minha fisioterapeuta tá aqui, eu não posso comer isso, eu não posso sair da dieta, eu tenho que ir pra academia. E eu gostava até de escutar elas dizendo isso, porque era uma forma de respeitar o nosso tratamento, respeitar o cuidado que eu estava tendo com ela. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem pessoal, tá? De práticas minhas, de como eu trato os meus pacientes em relação à cobrança dos tratamentos de dermatofuncional na minha clínica de fisioterapia. Então eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.